Boa tarde a todos, todas e todos. A gente está aguardando algumas pessoas entrarem para eu começar com alguns recados e fazer a abertura, né, dessa segunda live de aniversário do Ser. Eu já vou até já aproveitar. Convidando a nossa convidada, que é Vivi Vergueiro, né? Então, hoje, então, agora a gente vai fazer a nossa segunda live, né, de aniversário do Ser LGBTQI+, né, o nosso aniversário. O Ser é um programa de extensão vinculado à Faculdade de Serviço Social da UFJF. Então, a proposta é ter atividades de suporte. Oi, Vivi, tudo bom? Tudo. Olá, de erguer a nossa convidada, gente. Eu só vou dar alguns recados antes de passar a palavra para ela e a Vivi se apresenta. Bem-vinda, Vivi. Obrigada por estar com a gente nesse momento. Então, o Ser, ele tem essa proposta, né, de acolher pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social. A gente queria aproveitar para avisar que a gente está lançando o canal do Ser LGBTQI+, no YouTube. Depois vocês puderem ir lá, curtirem, compartilharem e acompanhar os nossos vídeos por lá também. E a nossa programação de hoje, agora a gente vai ter uma mesa para a gente discutir um bate-papo para a gente falar sobre gênero e transfeminismos com a Vivi Vergueiro. E depois às 18h30, a gente vai ter uma mesa sobre visibilidade da não binaridade com os convidados Calma Eloy, mediado pelo Júlio Bento. E às 20 horas a gente vai ter uma mesa sobre travestigêneros e transidentidades, que a nossa convidada é a Indianara Siqueira, mediada pela Dandara Felícia. Só um último informe, a gente está com uma campanha, que é o Transsolidariedade, que a gente está arrecadando, é uma vaquinha online, que a gente está arrecadando fundos para as meninas trans e travestis, que são profissionais do sexo, estão passando por um momento complicado nessa pandemia, então é uma forma de suporte social, que é uma das nossas ações, então a gente está desde março com essa campanha, e quem tiver disponibilidade de ajudar vai ser muito bem-vinda, é só entrar, tá no nosso link da bio, quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar contato via Instagram ou pelo nosso e-mail, é só entrar no nosso perfil, e é isso, quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Então, agora a gente pode começar de fato, né, nosso bate-papo aqui. Vivi, você gostaria de se apresentar primeiro? Pode ser, Bruno. E agradeço muito, né, por estar fazendo parte dessa celebração, né, celebração de resistência também, do Ser, esse primeiro ano. Eu sou Viviane Vergueiro, para quem não me conhece, né, me apresentando. Eu sou do interior de São Paulo e moro e estudo, trabalho aqui em Salvador, na Bahia, desde 2012. Estou fazendo doutorado em gênero na Federal da Bahia, na reta final aí, nessa agonia. E fiz um mestrado aqui também em cultura e sociedade, né? Então, esses são alguns dos meus caminhos. E tanto no mestrado como no doutorado, as questões trans e particularmente cisgeneridade, cisnormatividade, e transfeminismo são ideias, né, importantes, por isso que eu fico feliz da gente poder conversar um pouco em torno disso, também mandando esse afeto, né, a todo mundo que nos assiste, o professor Marco Duarte, né, que também teve nesse convite, agradeço muito, um beijo grande, desculpe os inconvenientes e o processo, né, estou Sem problema. tentando conciliar os tempos com o trabalho e tudo mais, aí, mas fico muito feliz de poder trocar essa ideia. Espero que a gente faça uma conversa massa, né? A gente tem interesses, ideias que a gente tem elaborado, né, em comum, e isso é
isso é frutífero, né? Isso é imaginar os futuros, é imaginar o que são os estudos trans, o que envolve nossas existências, tanto existencialmente como, sei lá, de um ponto de vista sócio-histórico, né? De um ponto de vista mais amplo. Uhum. E, Vivi, foi bom você pontuar algumas coisas. Acho que a gente podia começar explicando um pouco sobre o transfeminismo. Você podia explicar um pouco para a gente esse surgimento, né? Como ele surge, quais são os possíveis tensionamentos com os feminismos que a gente tem hoje em dia, né? E quais os impactos do transfeminismo, assim, no geral, para a ciência, para a sociedade, para a nossa prática, né? Ah, massa. Saudando aí todo mundo também. Boa tarde, Geraldo, outras pessoas, Carol, acho que falou também. Um beijo, beijo. Acho que podemos falar em transfeminismos, assim, né? E pensando nisso, né? Em diferentes pessoas, né, organizações, coletividades que têm considerado o transfeminismo como um conceito importante. Acho que algumas questões estão em jogo ali, né? Uma delas, que eu acho que é importante colocar em primeiro plano, talvez, é a questão da importância das pessoas, das existências, das trajetórias trans, travestis, não binárias, para a gente pensar teorias e práticas feministas, né? E como essas pessoas, essas trajetórias, essas perspectivas são válidas dentro disso e podem e têm suas demandas políticas específicas e também se inserem nos campos feministas de atuação, né, e de teorização. Acho Uhum. que, sei lá, só para pensar, né, uma questão teórica onde pessoas trans, pessoas intersexo estiveram, né, muito presentes no debate, é toda essa questão das categorias de sexo e gênero, por exemplo, né? Uhum. Então, do ponto de vista teórico, né, pessoas trans já estavam implicadas, mesmo que não enquanto sujeitos, mas enquanto tema de, né, locubração e teorização, momentos muito importantes desse debate feminista. Por outro lado, se a gente pensar, né, em como que, e aí saudando já a Indianari, que vai falar depois de mim, né, uma honra abrir, né, de alguma forma esse espaço também junto à Indianari, junto às outras pessoas que estão aqui, né? Tantas pessoas massas que várias eu não conheço, mas é justamente pensar como que as demandas específicas da população trans e junto a isso as formas de articulação e resistência dessas populações podem nos ensinar e podem dialogar com, né, lutas, perspectivas feministas e de transformações sociais, ou transformações por justiça social, de forma mais ampla. Então, acho que são dois aspectos bem interessantes a partir dos quais a gente pode pensar os transfeminismos, né? E aí, Uhum. por exemplo, né, na produção acadêmica, né, falar da Jaqueline Gomes de Jesus, que produziu um dos primeiros livros com esse título, né? E eu fico muito feliz de participar dele, que é o Transfeminismos, Teorias e Práticas, ou é singular, eu estou na dúvida. Mas Jaqueline de Jesus e Transfeminismo chega no livro, que foi lançado pela Metanoia. E acho que tem um diálogo, né, que é muito rico nesse sentido, de pensar como que as questões trans dialogam com o âmbito LGBT, né, o movimento social LGBTI, o, a associação dos transfeminismos com os feminismos das diferenças, né, que meio que se coloca dentro desse histórico de ondas, né, como que podemos pensar os transfeminismos como também junto desse questionamento a algumas hegemonias que foram, né, operando ou normatividades que foram também pautando as demandas feministas. Por exemplo, as críticas antirracistas, né, as críticas das feministas negras, né, e os aportes teóricos das feministas negras, como que isso dialoga com uma certa
hegemonia institucionalizada e também não institucionalizada, né, numa micropolítica que vai produzindo normatividades dentro de um debate de gênero que podem ser racistas, que podem ser cúmplices com formas, né, de discriminação e hierarquia. Então, situar os transfeminismos nisso me parece bacana e, ao mesmo tempo, fala um pouco dos tensionamentos, que era, né, o outro aspecto da questão que você coloca, que tem muito a ver, né, inclusive com o tempo presente, não da pandemia, né, mas desse tempo político em que você tem um retrocesso, né, e um avanço de certas narrativas que colocam a categoria gênero, inclusive, dentro de uma suspeição política, né, que é toda uma retórica antifeminista, uma retórica anti-direitos baseados em gênero, e que se reproduz dentro dos feminismos também, com especial particularidade, e eu diria até crueldade, né, em relação a corpos de mulheres trans, travestis, né, transfeminilidades. Mas não só, né, também é de uma invisibilidade profunda das transmasculinidades, de uma retórica bem complicada em torno do que são, né, os processos de identidade e expressão de gênero transmasculina, vou nem colocar questões não binárias, né, mas também os processos de autonomia corporal em relação aos corpos trans, travestis não binários. Né? Muitas vezes, alguns campos dos feminismos se articulam, inclusive, com forças conservadoras, né, ao tentar retirar gênero do âmbito da sua contribuição política, teórica, prática. Né? Enfim, eu estou me referindo muito aqui a alguns campos do feminismo que têm colocado, né, que o gênero tem colocado em risco todo um conjunto de direitos supostamente baseados em sexo e baseados na ideia de que mulheres, sexo igual a sexo biológico feminino, né, entre todas as aspas necessárias aí nessa frase. Então eu acho importante, né, explicitar talvez esse lugar, né, dos transfeminismos dentro de uma possibilidade ou de uma genealogia feminista, né, de questionamento de certas normatividades dentro do feminismo, e por outro lado também esse lugar dentro do contexto dos movimentos LGBTI de pessoas trans estarem tendo certo protagonismo e certo lugar, né, de elaboração, teorização e lugar político para explicitar essa incidência. Né? Então, acho que os transfeminismos bebem dessas duas fontes e, enfim, fazendo parte, né, lá desde 2012, até um pouco antes, né, junto com a Hayley, com a Bia Pagagli, com o Nicolas Cisado, desse processo também de construir um site, né, transfeminismo.com, saudar a Aline Freitas, que escreve um texto seminal sobre transfeminismos, né, em 2002, 2004, se não me engano, né. Enfim, muita gente para saudar, assim, né, Neon Cunha também, né, com uma atuação de muitos anos, né, e tipo, pensar o que os transfeminismos permitem visibilizar, tornar a memória e também olhar para frente, tornar reparação, tornar justiça para as comunidades trans, perante as demandas que são colocadas diante delas. Acho que pensar transfeminismos atravessa um pouco isso, assim. Sim, sim. E tem um outro ponto que você falou, retomando só um pouquinho, quando você começou a trazer questões raciais, como pensar os transfeminismos com alguns feminismos da diferença, né? E aí acho que a gente pode caminhar um pouquinho para a gente pensar numa visão mais interseccional, né? E aí, você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, essa interface entre transfeminismos, a interseccionalidade? Massa. Acho que tem. O Thiago Coates está aí, eu vou mandar um beijo para ele especial, saudades.
Marco também perguntou, né, das referências teóricas transfeministas internacionais. Vamos ver se eu vou colocar aqui né, algumas pessoas que eu particularmente acho bacanas, né, de pensar, não explicitamente, talvez transfeministas, mas como, né, pensadoras aí, né? Falo, acho que a Júlia Serano, para mim, é uma referência, assim, né? Ela é uma bióloga, se eu não me engano, estadunidense. Né? A Júlia Serano tem alguns livros muito importantes, falando particularmente a partir de uma ótica transfeminina, né? Fala do conceito de transmisoginia, por exemplo, que eu acho que é bacana. Enfim, tem todo um diálogo sobre a questão do sexo, por exemplo, né? E também sobre transfeminismos. Falei da Jaque Jesus, né? Daqui. Vou citar Marlene Wayá. Marlene Wayá tem um livro recentemente publicado chamado Travesti, uma teoria o suficientemente boa, uma referência ao Winnicott aí, né, da psicanálise. Mas Marlene, Loana Beckins, Diana Sakayan são referenciais. Eita, estou me ligando aqui. Não sei se travou, mas O áudio aqui embaixo, se puder tá um pouco repetir o baixo. final. Tá, tô falando um pouco mais perto aqui. Bom, Marlene Wayá, Diana Sakayan, Loana Beckins. No Chile, a Cláudia Rodrigues, né, um referente também para a gente pensar teorias travestis, né, na América Latina. Acho que a América do Sul tem produções muito ricas nesse sentido. Falar da Raewyn Connell também, que é australiana ou neozelandesa, que é uma socióloga, né, é uma socióloga que produz bastante sobre gênero. Então, não me lembro especificamente se ela se coloca ou se centralmente se coloca como transfeminista, mas né, ela tem uma contribuição enorme dentro dos estudos de gênero, né, sobre mulheres, gênero, feminismos. Interseccionalidade, acho que talvez de forma muito simples assim, né, talvez eu colocaria que os transfeminismos têm um grande objetivo de colocar a categoria identidade de gênero como parte do debate interseccional, né? E esse debate interseccional lidando com essa complexidade, como que a gente constrói instituições, como que a gente constrói políticas públicas, como que a gente constrói nossas avaliações micropolíticas, interpessoais, etc., considerando que as pessoas são constituídas, né, em suas trajetórias de formas complexas entre muitos vetores, né, e que esses vetores não são acumulativos, eles não são, né, discretos entre si. Acho que identidade de gênero opera e é uma categoria que traz uma contribuição importante para várias questões que não são só digamos, das questões trans. Por exemplo, quando a gente pensa os momentos de transição, né? Vou colocar, fazer essa gastação, né? Mas esse momento de transição, ele pode ser um momento de inflexão importante na trajetória subjetiva da pessoa, que vai definir ou que vai levar a certos caminhos futuros, né? Em termos de classe, particularmente, que são marcantes. Né? Quando a gente fala da questão da prostituição para mulheres trans, travestis, enfim, a gente pensar a identidade de gênero implica pensar em questões de trabalho e renda que são significativamente alteradas se a identidade de gênero daquela pessoa ou daquele grupo é não cisgênero. Né? Se a gente fala da informalidade, da precariedade da documentação, das dificuldades para conseguir um trabalho formal, isso tem uma dificuldade, né? tem uma significância muito, muito grande.
pensar os acessos à saúde, né, e a vulnerabilidade a violências no contexto da saúde, que é um debate, né, super importante, que vocês no SER aí tem também, né, uma incidência muito direta, né, ao pensar os espaços específicos, né, no caso dos ambulatórios trans, desses espaços, ao mesmo tempo que a gente pensa qual a importância da saúde pública para populações marginalizadas ou precarizadas economicamente, né, como isso se torna central. E aí como que a gente também se torna muito central para pensar as respostas a um contexto de crise macro, né, a um contexto de ruptura econômica e social como uma pandemia. Então, acho que pensar em interseccionalidade é também pensar esse outro lado, né, não só visibilizar as questões específicas, mas olhar também de que forma uma comunidade específica pode inspirar, pode permitir imaginações, permitir respostas interessantes a contextos que são mais amplos do que essa comunidade em si. Né? Acho que toda a resistência, né, e solidariedade que as comunidades trans têm demonstrado, até, né, dentro desse contexto mais amplo LGBT, é muito importante. Né? Eu não vou nem falar da Casa Nem, de toda a resistência que opera ali, né? Mas esse processo da garantia de moradia, que é tão crítico na comunidade trans, travesti, não binária, como que isso se torna uma inspiração tão importante para a gente poder pensar os tempos atuais, né? O cuidado em coletividade e os seus desafios, né? Não é romantizar essas resistências também, mas pensar de que forma que elas têm que estar no centro da nossa preocupação, porque as respostas a essas questões também vão definir, né, as possibilidades de vida da população em geral. Então, acho que sobre interseccionalidade, acho que eu queria comentar um pouco por aí. Sim, acho que tem um outro ponto também, vinculado à pergunta do Marco, que eu acho que eu queria pedir talvez para você comentar um pouquinho, seria sobre, você trouxe um pouco sobre as produções latino-americanas, né, então sobre outras formas de produção, e que não são focadas na Europa ou nos Estados Unidos, né, então acho que pensar isso pode ajudar a pensar um pouco, que você tinha até comentado comigo um pouco antes, sobre a decolonialidade. Acho que seria bacana se você pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre isso. Massa. Essa decolonialidade, acho que é o desafio do nosso tempo, né? De alguma forma, não é nada novo, né? A crítica do Aimé Césaire, por exemplo, né? No discurso sobre o colonialismo, é muito explícito em denunciar o quanto o projeto da modernidade é incapaz de prover respostas e é o motivo mesmo, né? De um certo caos ou de uma certa crise sociocultural. Né? Então, acho que esse paradigma decolonial, ele visibiliza e explicita essa necessidade da gente desaprender, né, os paradigmas que nos compõem, desaprender as formas performativas, as formas ideológicas, as formas discursivas pelas quais a modernidade limita a nossa maneira de poder imaginar o mundo. E isso, né, aí tomando a ponte para a identidade de gênero, acho que se expressa muito nessa questão de que a produção das categorias homem e mulher, e dentro disso, né, dos nossos conceitos hegemônicos sobre sexo, sobre gênero, sobre corporalidade, normal, anormal, saudável, doentia, transtornada, né, não saudável, são derivados desse paradigma moderno, né, acho que isso é um aspecto, e nem sempre foi assim. E nem sempre foi assim, nem sempre é assim, e nem sempre será assim. Né? A questão é que você tem uma disputa política, né? E é material também, é uma economia política, são recursos investidos, né? Tem desde a dimensão mais simbólica, mas tem uma dimensão material que é importante a gente não perder de vista. É economista que bateu aqui
no, no canto, né? Mas acho que ter em mente essa economia política é fundamental, né? Mas também, na dimensão subjetiva, que tipos de formas subjetivas se pedem com os processos coloniais e com os processos da modernidade, né? E como que elas limitam nossas possibilidades de imaginar o mundo e imaginar nossas existências. Então, enfim, talvez sintetizando, né, um pouco da relação com a decolonialidade, acho que está um pouco nesse sentido, de a gente pensar a identidade de gênero também fora dos marcadores ocidentais, e aí, contemporaneamente, a gente também tem uma abordagem crítica do que são as questões trans, porque elas também estão permeadas por uma hegemonia geopolítica do Ocidente e particularmente do Norte global, né? Se a gente vê, sei lá, a gente pode pensar que a dimensão da saúde pública tem um caráter, enquanto luta política, né? Tem um caráter e uma urgência diferente, sei lá, no Brasil, em países com níveis de renda e desigualdade como os nossos, em comparação a, por exemplo, países europeus e os Estados Unidos, por exemplo, onde talvez uma parte mais significativa da população trans consiga ter acesso econômico, né, a determinados medicamentos, procedimentos, etc. Né? Só para pincelar alguns exemplos, mas para a gente pensar a decolonialidade não só como um passado e como uma exotificação de que tem identidades mush no México, lá no passado. Não, são lutas do presente também. Né? É uma luta cultural que atravessa, sim, a memória, e é importante situá-la nessa memória sócio-histórica, mas que tem atravessamentos muito profundos no presente. Né? E aí, decolonialidade é ter a raça e etnia como um centro também, né? De perspectiva e análise. E aí a gente pode puxar dos dados precários sobre a população trans, muito explicitamente, né, que é um marcador racial que entre as mulheres trans, travestis, que vai definir quem é quem está nos dados de assassinatos e violências, de quem, inclusive e particularmente por parte das polícias, né, do tipo de exposição, né, as condições precárias no trabalho sexual, seja em âmbito doméstico, seja no contexto de imigração. Então, né, decolonialidade, para pensar transfeminismos, né, na minha perspectiva, está muito articulado a isso. Né, a gente ter essa visão de como as questões trans se situam numa geopolítica atualmente e como que elas também estão situadas numa história mais ampla, né, de genocídios, enfim, em escalas mais amplas do que a dimensão subjetiva da identidade e expressão de gênero, e que ao mesmo tempo a supressão e a violência contra as identidades e expressões de gênero não cisgêneras, como elas também vão ser uma justificativa para os projetos coloniais. Então, acho que é explicitar essa ponte também, né? É uma contribuição para essa ponte discursiva entre a dimensão material da política, da economia política, né? Da geopolítica mundial, de exploração, colônia, metrópole, colônia, com toda a fundamentação e justificativa subjetiva, existencial, onde também operou, né? Vamos cortar o cabelo desses povos incultos e incivilizados, vamos mandar eles se vestirem de formas adequadas a esses corpos, vamos analisar essas anomalias corporais e tudo mais, né? Isso é a ascensão da modernidade, que se nutre desse extrativismo em torno das colônias e de muitos e muitos corpos, né? Milhões e milhões de corpos humanos.
Sim, sim. E aproveitando um pouco esse ponto que você está trazendo, Vivi, trazendo sobre essa questão de todas essas violências coloniais, né, que marcaram a história, por exemplo, da América Latina como um todo, de outros espaços, né, aproveitar essa questão das pessoas trans, dessas pessoas do passado e do presente, acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso, acho que em como contar também essas histórias que não chegam, né? E aí, acho que tem um pouco a ver com um posicionamento de uma pessoa aqui, que a pessoa trabalha com docência, né, na escola, e é pensar um pouco sobre como esses novos estudos, essas novas epistemologias podem ser abordadas na escola, que é um lugar de muita exclusão ainda, né? Como a gente pensar um pouquinho isso, assim, sabe? Como introduzir essas questões feministas na escola. Acho que Acredito essa que... é uma grande incógnita mesmo, né? É como eu estava comentando anteriormente, é um tempo de ameaças institucionais muito sérias para muitas pessoas profissionais. E eu também não tenho uma atuação direta no campo da educação, né? Então, acho que nos poucos momentos, né, que eu partilhei com profissionais da educação, vou falar da Carla Freitas, né, da Federal da Bahia também, pesquisadora do NUCUS, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura, Gêneros e Sexualidades, que eu faço parte também. E mando um abraço, né, institucionalmente para você, né, em nome desse núcleo querido, professor Leandro Collin, Djalma Tuller, enfim. A escola é dos espaços mais desafiadores, né, e acho que é importante saudar, talvez, a Guacira Lopes Louro, né, que é uma das primeiras pessoas que trabalham os estudos queer, né, no campo no Brasil, que é também uma inspiração para a gente que pensa questões trans e transfeminismos, né, é inevitável, né, quando a gente pensa o conceito de heteronormatividade, né, e quando a gente, né, compreende como que a questão das orientações sexuais não é simplesmente essa reflexão de tem violência homofóbica, né, mas é para além disso, é como a gente disciplina os corpos, como a gente vai produzindo docilidade e normas, né, tácitas e diretas, explícitas e violentas, né, em torno de sexualidades, gêneros. Acho que esse conceito de heteronormatividade pode ser interessante para a gente pensar estratégias possíveis, né, de como lidar com o espaço escolar e ser estratégicas também, né, em torno dos cuidados, né, e dos riscos envolvidos em torno desses debates, que são riscos que politicamente eu acredito que vale a pena correr porque se trata, né, se trata de uma disputa de mostrar que estamos falando por todas as pessoas, estamos falando pelo bem-estar de todas as pessoas e pela possibilidade, né, de vida de todas as pessoas e corpos, e não sobre legitimar ou promover violências e abusos. E é importante, como falamos em decolonialidade, a gente situar de onde veio parte significativa dessas violências. Veio das mesmas instituições que financiam, que têm recursos para dizer que falar em gênero é legitimar pedofilia, por exemplo. A gente sabe quais instituições são muito conhecidas por não só, né, não só permitirem dentro de seus espaços, né, pedofilia, mas como acobertarem quando esses escândalos vêm. Né? Falo da Igreja Católica, mas enfim, acho que as religiões institucionais não são os espaços que podem necessariamente se negar a enfrentar essas questões dentro dos seus espaços. Então, acho que é uma primeira questão, assim, né? Acho que as estratégias para pessoas docentes e professoras, né? Eu estou falando aqui com Carla ouvindo. Um beijo grande. Carla Freitas, eu falei de você, viu, viada? Fique aí. Citei você. Mas eu acho que passa um pouco por esse pensamento sobre a diferença, né? Não se trata necessariamente da gente
orbitar em torno da necessidade de falar que existem pessoas travestis, existem pessoas trans e isso, aquilo, mas como que a gente enfrenta a heteronormatividade naquilo que é mais tóxico dentro dela, né? Como que a gente enfrenta os machismos e sexismos que as crianças e adolescentes, né, são contaminados a reproduzir e a produzir ativamente, né, nas suas trajetórias. Como que a gente consegue transcender um punitivismo também ao responder a essas questões? Né? Promover espaços de acolhimento, de reparação, de formas mais comunitárias de resolver problemas. Isso tem a ver com decolonialidade, porque a branquitude, né, a branquitude que me compõe, também centrou a sua resposta no punitivismo, né, na normatização, nos códigos, enfim. Acho que há outras estratégias possíveis de cuidado e relação, né, interpessoal que podem ser exploradas, inclusive no contexto da escola. Então, acho que cabe muito, né, e particularmente nesse contexto, nesse contexto caótico, né, enfim, caótico e de falência desse projeto moderno, né, na cafonice toda que caracteriza essa colônia Brasilis, né. Mas cabem essas estratégias de pensar como que eu elaboro junto, né, essas outras formas de responder, como que eu centro a questão, né, na heteronormatividade e não em tentar incluir a criança viada, por exemplo, no cis-heteroterrorismo que a circunda, né? E muitas vezes isso passa também por a gente desaprender que as crianças são seres que não sabem nada, né? Que elas podem ter estratégias e respostas, né, também para elaborar, né, de forma suas formas de resistência ali, suas formas, né, de resistência à heteronormatividade. Inclusive, né, e aí também na relação com pais responsáveis, como que isso se coloca enquanto desafio? Acho que, enfim, não sou a pessoa, ocupei muito espaço aqui, mas tentei colocar algumas coisas que me atravessam, né, pensando desde um lugar mais voltado para questões trans, né, e aí acho que só comentando, alguém perguntou da militarização, né, tipo, é isso, né? Como pensar as pedagogias e a tragédia que é um espaço militarizado. Vou aproveitar para citar uma referência que, embora estadunidense, né, é muito bacana, assim, que é o Dean Spade, né, que é um jurista, né, é um pensador, né, do contexto do direito estadunidense, que fala muito do antipunitivismo, de como que esse legalismo em torno da criminalização não vai para frente, e de como que a gente precisa repensar as estratégias comunitárias em torno dessa percepção, né, de que reformas legais têm muitos limites, de que o punitivismo não vai nos salvar e de que as comunidades já têm dado muitas respostas relevantes para as nossas condições de bem-estar e sobrevivência coletiva. Sim, sim, sim. Acho que você comentou questões, acho que não tomou um tempo grande, não. Acho que foi bacana para a gente poder, de fato, entender mesmo, né, como essas questões podem se inserir na escola e como é algo mais amplo, né, do que só a questão da escola, mas tem outras questões que atravessam ali, né, o próprio pensar a escola, né, ajuda a gente a pensar um pouco sobre isso. Acho que enquanto a gente. Eu acho que a gente conseguiu pontuar tudo que o pessoal colocou, e geralmente aqui a gente tem um espaço meio reduzido, né? Eu acho que eu gostaria de aproveitar esse espaço mais final que a gente tem. A gente ainda tem alguns minutinhos, acho que bastante minutinho, que acho que pode dar pano para manga o que a gente vai falar. Como a gente pensar, acho que o transfeminismo no nosso contexto atual brasileiro, sabe? Acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu lembro que você ponderou um pouco essa situação caótica, a questão da pandemia, né? E eu queria discutir um pouquinho sobre isso, assim, como a gente pensar uma postura transfeminista nesse
contexto de extrema direita e de uma forma ultraconservadora de se pensar algumas temáticas. Maravilha. Bruni, já tô sabendo que a senhorita é fada madrinha de Juiz de Fora. Essa é uma informação que você não comentou. Oi? Desculpa, não entendi. Isso eu não tinha comentado. Fada madrinha. Não estava no currículo. Mas, brincadeira, viu? Mas eu também passei do caminho que eu ia falar na pergunta. Você pode, você pode fazer a pergunta de novo, só para eu Claro. reinspirar aqui. Eu também fiquei meio sem graça. Mas obrigada, viu? É, pensar um pouco, eu acho, com esse momento ultraconservador que a Sim. gente vê, né, com essa onda conservadora, como a gente pensar o transfeminismo no nosso contexto local, né, no Brasil e tudo mais, né? Inclusive nesse contexto de pandemia também, né, tudo junto, assim. Algumas coisas eu tinha comentado também, né? Mas, enfim, acho que como eu tinha comentado na questão da interseccionalidade, né? Como que a gente pode pensar e centralizar as demandas daquelas pessoas que estão em graus de vulnerabilidade mais acentuados do que, enfim, aquelas de nós que possamos estar em lugares, né, de privilégio interseccional dentro das comunidades trans ou dentro das comunidades LGBT, mais amplamente, né, ou, enfim, pensando a partir do meu lugar branco asiático, enfim, acho que como a gente centraliza nossas preocupações dentro, né, dessas intersecções, tendo em mente também, né, quais são os efeitos das colonialidades sobre as pessoas. Né? Temos falado muito sobre saúde mental no contexto, né, da pandemia. Né? Como que a gente pensa sobre saúde mental no contexto de uma população que é patologizada, tem acesso precário à saúde, seja específica, né? E aí pensando junto com todo esse contexto, o que significa para todo o aparato institucional do HIV, AIDS, né, que está dentro dessa precarização e disputando recursos num SUS, né, caótico. Assim, e também como que algumas respostas têm sido importantes, né, em torno de todas as vaquinhas, de todos os processos, né? A atração, junto com o coletivo de Trans para Frente aqui em Salvador, né? E tantas outras, né, organizações, coletividades têm feito campanhas semelhantes. A luta por moradia também, né? Como que é importante a gente pensar a Casa Amor, né? Em Aracaju, aqui pertinho, né? Para não falar da Casa NEM, né, como né, são várias iniciativas, a Casa 1 também, enfim, como que essas questões críticas devem ser colocadas em primeiro plano quando a gente, né, parte de um lugar transfeminista preocupado com tentar, né, de alguma forma, colocar em pauta questões que não são colocadas ou não são colocadas em primeiro plano. Acho que uma dimensão que é muito cara para nós enquanto comunidade e para também colocar uma demanda que é perante as instituições e perante a academia também, é a dimensão da produção de dados e informações, né? A gente tem visto muitos dados, né, sobre dentro da pandemia e tudo mais, e dentro disso é importante a gente destacar, né, o quanto é difícil para a gente ter noção das condições de vida e bem-estar e saúde da população trans, travesti e não binária. Né, o quanto estamos ausentes em formulários, em questões básicas, né, saber a identidade de gênero das pessoas, seja em BOs, seja em fichas do SUS, seja em prontuários, a questão do nome social, que a gente, né, traz nos ativismos desde, né, muito tempo, a questão do nome social nas escolas, né, que uma resposta mais clássica à pergunta anterior também, como que a gente lida com essas questões? Como que a gente lida com as questões de classe envolvidas em quem pode alterar seus documentos?
Questões de Uhum. classe e situação perante o sistema prisional, né, e criminal, penal brasileiro também, né, porque Uhum. você pressupõe que só quem não teve passagem ou quem não tem pendências pode alterar seu nome, mas Uhum. eu não entendo muito bem a conexão entre ter dívida e não poder alterar o nome, porque o CPF se mantém. Então, Uhum. às vezes, examinar essas minúcias se torna uma necessidade interseccional. Sim, Porque sim. não é simplesmente dizer as pessoas trans têm direito a alterar seu nome porque o STF decidiu em 2018. É isso também, mas não é só isso. Né? Tem minúcias no acesso, tem questões de temporalidade também, tem questões de quem, né, quem caiu no sistema prisional, o sistema penal, criminal brasileiro, enfim. E como que a gente produz dados ou não sobre essas populações, né? A gente fala muito na expectativa de vida de 35 anos de idade, de pessoas trans, travestis, não binárias, né? Se a gente efetivamente tivesse uma produção institucional com metodologias mais robustas e tudo mais, né? Fora dessa precariedade que hoje existe, e que é louvável que os movimentos façam esses levantamentos ou essas hipóteses ou cheguem a essas conclusões, mas se a gente tem uma produção mais oficial sobre isso, em teoria, a gente deveria poder demandar enquanto população, né, processos diferenciados de previdência, por exemplo, né, Uhum. para relacionar com um direito mais amplo, né, que não é só nosso, né, enquanto luta política, é de todas as pessoas, imagino, né, exceto os milionários ou as pessoas, né, de classes médias, médias altas que têm acesso à previdência privada, mas se a gente pensa que a gente tem uma expectativa de vida como população de metade da vida, da expectativa, né, da população em geral, talvez fosse o momento da gente pensar políticas públicas direcionadas, né, racializadas, enfim, Uhum. delimitadas em termos de classe também, para a população trans travesti. E isso, enfim, estamos muito longe, né? Acho que o esforço do momento atual é das resistências e de seguimos demandando memória, reparação, justiça. Isso segue, né? Infelizmente, isso segue como talvez o lugar político central, né, que a gente ocupe aí nas universidades também, né, saudando aí, né, um aniversário que é isso, né, celebrar aniversários de espaços e institucionalidades LGBT ou explicitamente, né, lidando com esses campos, é um grande desafio. Não é à toa que é uma alegria fazer parte desse espaço, né, ser considerada para celebrar isso junto. Né? Para mencionar a Bahia aqui, né? O CPDD, que é um equipamento que é da gestão do governo da Bahia atualmente, né? Que está sendo, praticamente já foi, né? Interrompido. E está sendo uma luta de projetos de lei, uma luta política para que isso seja institucionalizado. Então aí, talvez até falando com, né, o Coat um pouco, o Thiago Coat, né? Um pouco da gente pensar qual o nível da fragilidade dessa institucionalidade LGBTI, né? E isso, Uhum. enfim, isso é crítico, né? Sim, acho que você tocou num ponto que acho que é importante a gente pensar que o pouco de política e mais institucional que a gente tinha, igual nessa realidade que você trouxe aí na Bahia, é o primeiro serviço, às vezes, a ser desmantelado, né? Eles colocam como um dos primeiros a serem cortados, como se não fossem serviços necessários, e como se não fosse uma pauta governamental, né? E aqui, por exemplo, a nossa realidade é que a gente não tem suporte do poder público, né? A gente tem suporte da universidade, mas a gente não tem nenhuma articulação ainda com uma via mais institucional. Então, a gente funciona através de um programa de extensão da universidade, o que já mostra essas fragilidades. Mesmo quando é institucional, pode ser desmantelado, e quando não é, a gente enfrenta essas fragilidades como um todo, né? Que é para lidar com uma população que é muito vulnerável e que historicamente está marginalizada por muito tempo, né? Que ainda não tem uma série de acessos, que não consegue acessar os espaços institucionais, como, por exemplo,
Crás, a gente percebe muito isso, assim, as pessoas não têm noção dos seus direitos, elas não se sentem contempladas nesses espaços, né? E os poucos espaços que têm são desmantelados, então, como pensar essa população, né? E aí entra esse recorte interseccional mesmo, porque aquelas que têm condições, né, materiais, de classe, ou alguns privilégios de classe, raça, de território, né, conseguem ter um acesso um pouco mais facilitado do que outras que estão mais à margem, né? Aí a gente pode pensar em como unir com uma pauta mais ampla para que, de fato, todos e todes sejam incluídos mesmo nessas políticas, né? Sim. Acho que até pegando o gancho, né, de uma questão que Marco coloca, vou mandar um beijo para Fábio Moraes também, não sei se ela está aí ainda. Que encanto te saber que você está aí também. Mas Marco pergunta sobre a questão da universidade, né? E acho que, assim como, sei lá, a decolonialidade me ensina muito a desconfiar, né? Acho que esse é um grande afeto, né, do pensamento decolonial, né? A gente desconfiar do que nos constitui. Porque, enfim, os projetos coloniais europeus, o presente da hegemonia do norte global, limita nossas realidades e imaginários, né? Acho que essa relação de desconfiança com a universidade ela é importante para as comunidades trans, travestis e para um pensamento transfeminista, porque nossa entrada nesses espaços a priori foi como objetos de estudo e temáticas exóticas de estudo, né? É uma produção de saber que tem uma ciscolonialidade em si, né? Tem um lugar, né, e, e aí aquelas de nós, né, que tivemos o privilégio de estar nesses espaços enquanto agentes, né, mesmo que, enfim, iniciais na hierarquia institucional das universidades, mas de se deparar com alguns aspectos dessa colonialidade, né, como que se coloca como um segmento esquisito de uma produção de saber, né? Só tem uma inserção mais fácil ou mais presente nos campos das humanidades, né? E mesmo das humanidades, aquelas mais ligadas aos campos interdisciplinares, né? É o meu caso, né? Eu fiz toda a minha pós em campos interdisciplinares. Não consigo imaginar, né? Essa inserção, por exemplo, nas ciências econômicas, que é a minha área de graduação. E mesmo uma inserção talvez mais difícil em campos como a antropologia, né? Enfim, onde você pode ter um certo apego, né, a algumas metodologias ou alguns referenciais que historicamente tiveram suas questões em relação às corporalidades, trajetórias, identidades de gênero não cisgênero, né? Acho que, né, a aniquilação das produções dissidentes ela opera em muitos sentidos e acho que nisso aí está todo o debate de saúde mental na pós-graduação, está todo, né, o debate em torno do que é balbúrdia, o que não é, e, né, enfim. Uhum. Para mim, né, que elaborei uma autoetnografia no meu mestrado, eu sei que isso seria um lugar muito diferente, digamos assim, na apreciação dos pares, né, em um campo mais, sei lá, mais rígido como o direito, por exemplo, né, em como que essa contribuição seria vista. E no mais acho que é isso, né, como que a gente pode situar também a questão dos transfeminismos ou das questões trans junto a uma indignação feminista de que, né, gênero é uma questão que transversaliza as ciências e não simplesmente algo para a gente criar um departamento de estudos das mulheres ali, né, isoladinho e com pouco dinheiro. Né? Acho que quando a gente pensa questões trans e um viés transfeminista para isso, e interseccional e decolonial, acho que a visão é um pouco de um lugar de solidariedades mútuas, de uma autocriticidade também, né? Enquanto a gente pode reproduzir dentro desse campo normatividades e hierarquias, especialmente com aqueles movimentos que não estejam, né? Aquelas dinâmicas que não estejam no mesmo patamar de visibilidade. Vou me referir explicitamente aqui, né?
E isso é toda uma treta também, mas todas as questões não binárias, as questões intersexo, né? Uhum. Uhum. Até as próprias transmasculinidades, né? Eu não tive a oportunidade de ouvir a live anterior, mas o contexto dos movimentos sociais, né? São pautas que são secundarizadas relativamente. E que, felizmente, acho que a gente, como movimento, também tem ampliado e, enfim, produzido para além disso, né? Mas acho que é um pouco o que eu queria falar, assim, e gratidão a Marcos. Eu acho que, nossa, a gente está caminhando para os minutinhos finais, que infelizmente a gente só pode ficar 1 hora aqui, né? O Instagram tem essa restrição, mas eu acho que esse final foi muito bacana para a gente pensar e sintetizar muita coisa, né? E sobre todas essas possíveis transidentidades que a gente tem, todas essas possibilidades e essas possibilidades de legitimidade e existência nesse nosso contexto, né? E acho que sua fala vem num momento muito rico para a gente pensar, inclusive para a gente. Eu acho que gostaria de aproveitar esse momento para agradecer muito sua participação e sua contribuição. Eu acho que foi muito rico, tudo que você trouxe, então ajudou a gente a pensar muita coisa e a pensar, inclusive, em políticas e tentar dar mais visibilidade a esses espaços no próprio município aqui. Eu acho que a proposta que a gente traz dessas lives é trazer outras pessoas que têm muita bagagem, que vão trazer conhecimentos que vão ser muito, muito ricos para a gente divulgar para a nossa rede aqui também, para as pessoas irem acompanhando, né? Para as pessoas cada vez mais se inserindo nesses debates, né? A nível municipal, né? Não só a nível municipal, porque a gente está online, mas a gente também foca nesse contexto local, né? Nesse contexto de repensar as próprias redes que a gente tem aqui. E eu acho que você trouxe subsídios muito bacanas para a gente pensar, para a gente pensar, avançar na nossa rede e trazer outras redes, assim, outras pessoas a gente espera que sejam tocadas por isso, né, que busquem mais. Você trouxe muita referência bacana para poder ler, né, tanto de fora como daqui, para a gente entender um pouco mais esse movimento transfeminista, essas demandas, a sua necessidade, né. Então, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, mais uma vez, por disponibilizar seu tempo e tudo mais, compartilhar esses conhecimentos para a gente. Eu, particularmente, já li seus trabalhos, da Jaque também, gosto muito das duas, eu sempre oportunidade que eu tenho perto de vocês, para mim é muito, muito bacana e muito rica, assim, porque é muito bacana compartilhar espaços com as pessoas que você lê. Então, quando você citou o livro que vocês duas, que a Jaque publicou e vocês duas têm capítulo, eu lembro que eu citei na minha dissertação e tudo mais, eu compartilhei com outras pessoas e acho que esses espaços potentes é muito bom, assim, muito enriquecedor para a gente, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa. Bruni, eu que agradeço a todo mundo do ser, a você por essa mediação, por esse carinho, assim, nessa conversa. Estou também aprendendo, né, com esses processos de lives e tudo mais. Muito carinho aí, né, recebi. Raíssa, um beijo grande, chegou nesse finalzinho. Saudades, vamos trocar essa ideia, né? Raíssa é doutora na psicologia, né? Então, acho que é um pouco disso, né? A gente se visibilizando nessas redes e tudo mais, produzindo nessas solidariedades e afetos, né? Fico muito feliz. Felicidades ao ser, muita força. Eu tenho muito carinho por Minas Gerais, né? Tanta gente aí muito querida, desde Uberlândia, né? Em BH, que são, né, talvez lugares que eu conheço mais pessoas. Então, para mim, é uma honra poder fazer parte dessa memória e presente também do ser aí e de vocês, do trabalho de vocês. Muito honrada mesmo. Um beijo grande a todo mundo que ouviu e vai ouvir essa live. A gente espera, depois que tudo isso passar, te ter pessoalmente aqui com a gente também. A gente está fazendo eventos, mesas, e mais para frente a gente espera poder conseguir te trazer para cá também, para a gente ouvir pessoalmente. Sim, total. Vai rolar. Obrigada a todo mundo pela participação, por acompanharem a live aí. Aproveitando esses segundinhos finais, a próxima live vai ser sobre visibilidade da não binariedade com Cauã, que é uma pessoa de identidade não binária, e talvez atrase uns minutinhos, assim, talvez uns 10 minutinhos, entre 6h30 e 6h40, mas vocês podem acompanhar aqui no nosso perfil. Obrigada, Gi, obrigada, Gigi, mais uma vez. Beijo, beijo. Beijo. Todo mundo. Tchau, tchau. Você que desliga.